Você já pensou em investir em shoppings, receber aluguéis todos os meses e ainda ter o seu dinheiro valorizando ao longo do tempo? Pois é exatamente isso que o fundo imobiliário XPML11 promete. Mas será que vale mesmo a pena investir nesse fundo hoje? Será que ele ainda é uma boa oportunidade ou já passou o tempo de entrar? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar cotas do XPML11. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando que esse vídeo é de caráter educativo e não é recomendação de investimento. Antes de falar do XPML11 em si, a gente precisa entender o básico. Um fundo imobiliário é como se fosse um condomínio de investidores que juntam dinheiro para comprar imóveis e cada investidor recebe uma parte dos lucros proporcional às suas cotas. Esses lucros geralmente vêm de aluguéis, venda de imóveis ou até da valorização do patrimônio. E o melhor, os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, desde que você invista como pessoa física e tenha menos de 10% das cotas do fundo. Mas nem todo fundo imobiliário é igual, existem vários tipos, como os fundos de tijolo que investem em imóveis físicos, os fundos de papel que investem em títulos ligados ao setor imobiliário, os híbridos que misturam os dois, entre outros. O XPML11 é um fundo de tijolo, mais especificamente do setor de shoppings. Dito isso, vamos entender um pouco melhor. O XP Malls é um fundo imobiliário gerido pela XP Asset e negociado na B3 através do ticker XPML11. Ele foi lançado em 28 de dezembro de 2017, então podemos dizer que é um fundo relativamente novo, mas desde então vem crescendo, tanto em número de cotistas como em patrimônio. Para ser mais preciso, atualmente o fundo conta com mais de 600 mil cotistas, tornando-se o segundo colocado na bolsa em número de investidores, perdendo apenas para o MXRF11, que possui mais de 1 milhão e 300 mil investidores. Inclusive, eu tenho um conteúdo muito bom aqui no canal sobre o Maxi Renda. Vou deixar o link no final desse vídeo, recomendo você assistir. Mas voltando para o XPML11, o fundo possui participação em 27 shoppings de alto padrão espalhados em 8 estados do Brasil, como por exemplo o Shopping Cidade Jardim em São Paulo, o Catarina Fashion Outlet também em São Paulo, o Shopping Ponta Negra no Amazonas, o Shopping Bela Vista na Bahia e vários outros empreendimentos estratégicos no país. A XP faz uma gestão ativa, ou seja, busca constantemente oportunidades de compra, venda e renegociação de contratos para aumentar a rentabilidade. Então podemos destacar aqui que o XPML11 gera renda não apenas a partir dos aluguéis, como também a partir do ganho de capital, mediante a compra e venda de shoppings. E é isso que diferencia o XPML11 de muitos fundos que apenas deixam o imóvel lá e esperam o aluguel cair na conta. Agora vamos entrar nos números, que é o que mais interessa para quem está pensando em investir. O patrimônio líquido do XP Malls é de 6,3 bilhões, o que o torna o terceiro maior fundo imobiliário listado na bolsa no quesito patrimônio. O número de cotistas ultrapassa os 600 mil. Já o valor patrimonial da cota, no momento em que eu gravo esse vídeo, é de R$ 112,61, mas o fundo está sendo negociado a 106, o que indica um desconto de 6%. Ou seja, a cota está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. O dividendo do XPML11 é bem interessante, porque quando a gente olha para 2018, que foi praticamente o primeiro ano de funcionamento do fundo, observamos que ele pagou R$ 5,55 naquele ano, mas em 2024 foi pago aos cotistas o equivalente a R$ 10,99, conforme a imagem na tela. Quer dizer, em 6 anos, o fundo conseguiu dobrar o valor em dividendos. E isso, sem dúvida, é um dado fora da curva. Basicamente, significa que o fundo conseguiu evolução de receita e, como consequência, de lucro, o que mostra que não é um fundo estagnado. O dividend yield do fundo, no momento em que eu gravo esse vídeo, é de 10,45%. A vacância também está bem controlada, na casa de 2 a 5%. O fundo tem uma gestão ativa e diversificada, o que ajuda a reduzir os riscos. Mas aqui vai um ponto bem importante. Todos os shoppings sofreram muito na pandemia, o que afetou diretamente o fundo. Mas o XPML11 conseguiu se recuperar bem. As receitas voltaram a crescer, as vendas aumentaram e o fluxo de pessoas nos shoppings está acima dos níveis de 2019. Outro detalhe interessante é que o fundo também ganha dinheiro com receitas de estacionamento e publicidade nos shoppings.
o que ajuda a aumentar os rendimentos. Agora eu vou te apresentar 5 vantagens de investir no XPML11. E a primeira delas é a gestão profissional da XP Asset. O fundo conta com uma equipe experiente que entende profundamente o mercado de shoppings. Um outro ponto é a diversificação geográfica e de portfólio, porque são vários shoppings em diferentes regiões, reduzindo o risco de depender de um único imóvel, cidade ou estado. O terceiro ponto que eu quero apresentar aqui é os rendimentos mensais consistentes, já que o XPML11 tem um histórico sólido de pagamento de dividendos regulares e crescentes. E a quinta vantagem desse fundo imobiliário que eu quero apresentar aqui é a liquidez. Como o XPML11 é um dos FIIs mais negociados do Brasil, é fácil comprar e vender cotas. Agora vamos falar dos riscos, porque investir sem entender os riscos é até comum, mas pode ser evitado se você estudar um pouco ou consumir conteúdo de qualidade como esse. Então, o primeiro risco ou ponto de atenção que você precisa levar em consideração antes de aplicar o seu dinheiro no XPML11 é que o fundo tem sensibilidade ao consumo. Ou seja, como o fundo depende das vendas e do fluxo de pessoas nos shoppings, períodos de crise podem afetar a receita. Um outro ponto é a gestão ativa. Embora seja uma vantagem, também pode ser um risco. Se as decisões da gestão não forem bem acertadas, o rendimento pode cair. Um outro ponto que eu não posso deixar de citar aqui são as taxas. O fundo cobra, além da taxa de administração, que pode chegar até 0,95% ao ano, uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 6, o que reduz um pouco o retorno líquido. Porém, vale ressaltar que essa taxa funciona como um incentivo para o gestor. É como se você chegasse para o gestor e dissesse: olha, eu vou investir nesse fundo, mas esse investimento precisa render no mínimo 10% ao ano. Se você conseguir entregar um rendimento acima de 15%, eu vou te dar uma comissão sobre o que exceder esse percentual. Ou seja, ele só recebe a comissão se entregar um resultado acima do esperado. Como é interesse do gestor ganhar mais, ele vai se empenhar para entregar um resultado ainda mais alto. Perceba que isso tanto pode ser um risco como um diferencial que pode entregar mais resultado ao investidor. O quarto ponto de atenção que eu quero trazer aqui é a oscilação no valor da cota. Assim como as ações, o valor das cotas dos fundos imobiliários também varia diariamente na bolsa. E se você precisar vender em um momento ruim, pode sair no prejuízo. E o último ponto de atenção que eu quero trazer aqui é a concorrência com o e-commerce. Apesar da recuperação do varejo físico, o crescimento das compras online ainda é um fator de pressão sobre o setor. Então, afinal de contas, vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário? Hoje, o XPML11 é considerado um dos fundos mais sólidos do mercado, com uma gestão reconhecida e ativos de altíssima qualidade. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que todo investimento precisa estar alinhado com o objetivo e perfil do investidor. Se você busca renda mensal, estabilidade e um ativo ligado a imóveis reais, o XPML11 pode ser uma excelente oportunidade. Mas se você quer uma rentabilidade explosiva, talvez ele não seja a melhor opção, porque fundos imobiliários são investimentos para gerar renda mensal constante e previsível. Já no quesito valorização, existem outros ativos que podem fazer mais sentido, como ações e criptomoedas. Então, resumindo, o XPML11 é um fundo de shoppings bem administrado, com boa diversificação, rendimentos estáveis e potencial de valorização no longo prazo. Mas como todo investimento, ele tem riscos, principalmente ligados à economia e ao consumo. Se você está montando uma carteira de fundos imobiliários, o XPML11 pode ser uma boa opção. Lembrando que é necessário diversificar a sua carteira com fundos imobiliários de setores distintos. O ideal é sempre estudar o fundo, ler os relatórios mensais e entender se ele se encaixa no seu perfil de investidor. Agora, se você quer investir, mas não sabe por onde começar, eu criei um livro digital com tudo que você precisa saber para se tornar um investidor de sucesso. Com questionários práticos, o livro vai te ajudar desde a definição do seu perfil de investidor até montar sua carteira na prática. E para que você não se sinta só nessa jornada, ainda pode participar da nossa comunidade fechada no Telegram. E para adquirir, é só acessar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já investe no XPML11 ou prefere outro fundo do setor?
Quero saber sua opinião. Agora, você acha que é só o fundo imobiliário que paga dividendos todos os meses? Nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar 8 empresas que pagam dividendos todos os meses. Te espero lá.